Boa tarde a todos. O pessoal está desanimado. Boa tarde. Eu queria deixar aqui, antes de tudo, uma frase que aonde o Instituto de Cultura Espírita estiver, eu também estarei. Então não faz diferença para mim estar aqui no Regeneração, onde for, porque o importante é estar junto a vocês, aos companheiros, aos amigos, e trazer esta doutrina, as multifaces da doutrina, que eu já me sinto realizado, gratificado e satisfeito em estar com vocês, em estar com o Instituto. Claro, numa casa como essa, num salão como este, só falta ser do Instituto, né? Quem sabe? Como foi comunicado, nós vamos mudar um pouquinho o nosso primeiro tempo, daqui para frente, não só homenageando o professor, mas trazendo um ensinamento mais fecundo, mais profundo. Por isso o estudo que era o pensamento de Joana de Ângeles passou a ser também o pensamento de Jung, de Jorge Andréia. É o título do nosso novo trabalho, trazendo a psicologia transpessoal da Joana, a psicologia analítica do Jung e a psiquiatria do Jorge Andréia. Que união perfeita, né? E o nosso primeiro trabalho, já que serão divididos em 2 tempos, o segundo tempo vai ser o nosso trabalho que está inserido aí dentro da programação, a arte de cuidar. Eu costumo fazer, quando são 2 tempos, de unir uma coisa a outra. Vamos ver essa arte de cuidar em Joana, em Jung, em Jorge Andréia. O livro de Joana que nós estamos abordando é o Garimpo de Amor, psicografia do Divaldo, o capítulo 2, Amor a si mesmo. Para cuidarmos, para ter esse ato de caridade, para esta aproximação, que é o nosso grande desafio, desenvolvendo a arte da empatia, e daí, obviamente, o cuidar do próximo, a caridade, o amor ao próximo. Obviamente, temos que nos amar. Fazer este trabalho de distinção do amor a si mesmo, do amor ao próximo, como próximo, a alteridade. E aí vamos ter que desenvolver energias específicas do nosso lado feminino, nosso lado ânima, como diz o Jung, aonde o carinho, a caridade, o apreço, a delicadeza de cuidar do próximo é muito o nosso lado feminino. Como diz o professor Andréia, são as energias criativas que vão criar estes sentimentos mais acurados, mais delicados. As energias da alma, esse bloco energético da alma. E o nosso objetivo maior é exatamente sairmos dessa sexualidade de periferia para atender esta integração profunda da alma, que é essa nossa meta. Mas temos que começar, como diz Joana, a desenvolver esse auto-amor, porque toda vez que desenvolvemos este auto-amor, a humildade de nos reconhecermos, estaremos nos abrindo ao próximo e, consequentemente, a Deus. Então, o grande desafio, a grande proposta é esse auto-amor.
pelo respeito, como diz Joana, que cada qual se deve ofertar. O autoentendimento, a autocompreensão, para essa grande abertura, o cuidar de si para cuidar do próximo, trabalhando muito as nossas energias potencialmente delicadas do nosso lado ânima, do nosso lado feminino. Trabalhando, como diz Joana, em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito, que aí sim impregnaremos as outras vidas. Nesta relação que tem que ser aprofundada, a relação humana, para que possamos olhar o próximo, respeitar o próximo. Porque, como diz um grande pensador contemporâneo chamado Bauman, que ele chama de momento da modernidade líquida, ou pós-modernidade, período pós-moderno, nós estamos vivendo momentos muito egocêntricos, muito fechados, muito restritivos. E precisamos romper essas cutículas, essas carapaças, para começarmos a olhar o próximo, porque o caminho para o amor é um caminho empático, é um caminho de compartilhamento. Claro, como diz o Jung, inicialmente nós projetamos nossos sentimentos mais positivos no outro, como se fosse a nossa imagem. Mas ela é necessária para a relação empática, para este relacionamento do qual carecemos. E aí, então, nesta relação empática positiva, de bons sentimentos, nós vamos nos distinguindo em relação ao outro, dentro de uma gradação que vai acontecendo naturalmente. Então, diz Joana, sem esse amor a si mesmo, sem esta autovisão, esta autoanálise, a pessoa passa a não dispor de recursos para atuar no próximo, para encorajar o seu próximo, no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento. Então vejam a importância que devemos atuar em nós próprios para nos abrirmos ao próximo. Sem isso, vamos encontrar seríssimas barreiras que vão obstaculizar o nosso trabalho. E a gente passa a viver só os valores, os interesses pessoais. Não há a caridade, não há a empatia. A gente não sai de nós mesmos. Ficamos fechados nos nossos valores, nas nossas crenças, que certamente provocarão muitas dores. Detendo-se, então, por conta disso, nas sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério nós nos aclararmos psiquicamente, mentalmente, espiritualmente para esse empreendimento. Olhar o próximo não como projeção da nossa imagem, mas olhar o próximo como próximo. Somos diversos. A própria genética nos ensina a diversidade que há em todos nós, a nossa grande riqueza coletiva. Por isso a Joana nos diz: mostre sempre um sorriso que cause aos outros a impressão de que, apesar de viver entre problemas, você é capaz de demonstrar essa bondade que só existe nos bons e nos que só pensam em praticar o bem. Faça do seu rosto o espelho da sua alma. Olha que coisa linda que a Joana nos traz. Mostrar a nossa autenticidade,
a nossa proposta, a nossa aproximação, a nossa união, fazer amigos, cumprimentarmos-nos, abraçarmos-nos. Falta muito isso nos dias atuais por esta visão encapsulada do egocentrismo. Um trabalho muito bem realizado na Universidade de Harvard, Dr. Jorge Valian nos fala que o caminho para a felicidade não é ter dinheiro, não é frequentar academia, não é se alimentar bem. Um estudo que ele faz, baseado em outro, que data de 1938. Então ele nos diz, é fazer amigos, é essa união, essa solidariedade. Hoje, no mundo pós-moderno, de predomínio da competitividade em detrimento da solidariedade. Temos que inverter este processo, cada um fazendo o seu papel. Fazer amigos, solidariedade, fraternidade, é a lei de sociedade que Deus nos proporcionou. Olha que bonita essa imagem. Esse auto-amor, esse inconsciente, representado aí pelo mar, trazendo para a nossa consciência de uma forma suave, igual esta cortina que balança suavemente, através dessas vibrações marinhas do nosso inconsciente. Isso nós podemos realmente começar a vislumbrar no nosso trabalho pessoal, para nos abrirmos ao próximo, nos aproximarmos do próximo numa relação empática e cuidar do próximo. E Jesus viveu, diz Joana de Ângeles, no seu livro Garimpo de Amor, viveu o amor a si mesmo, pleno, um amor pleno, mas à medida que também ele se entregava ao próximo, à humanidade. E toda vez que instituirmos este trabalho de entrega à humanidade, de cuidado, de aproximação, de carinho, de desvelo, nós estamos também nos amando. Consequentemente, estamos nos abrindo também para esse processo de autoidentificação. É uma via de mão dupla que acontece concomitantemente. Esse movimento próximo, eu, próximo. Consolidando esta relação. Jamais Jesus se facultou transferir o culto do dever. É o nosso grande dever. O nosso grande dever é a evolução. Nosso grande dever é esse trato conosco e com o próximo. Mesmo perseguidos, caluniados, vigiados pelos adversários gratuitos. Porque vamos ter que nos deparar com esses adversários. E principalmente os adversários internos. São as nossas sombras, os nossos delitos, argamassados ao longo das encarnações. Continuando, Joana diz, impertérrito, quer dizer, Jesus, varonil, impertérrito, impávido, mesmo diante das dificuldades, ele era afável com os enfermos, nessa relação de cuidado, de empatia, de amor. E cansativos companheiros de ministério, sempre dócil ante as misérias morais dos doentes da alma. Compreensão, o entendimento, o respeito, o carinho. Compadecido da ignorância que vigia em toda parte. Confiante em Deus, em todos os instantes, até mesmo no Calvário. Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico, no livro Pão Nosso, nos traz uma frase muito significativa, muito emblemática de Paulo.
cada vez mais atualizado pela ciência. Paulo sempre exuberante, fantástico. E ele nos diz aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ele não diz uma ou outra, ele diz todas. Se nós traçarmos um paralelo com uma outra frase de Paulo, que ele diz aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Nós podemos compor aí um estudo científico, a psicologia da gratidão. A psicologia da gratidão nos fala que a partir do momento que agradecermos tudo, isso gerará caridade, que gerará mais gratidão, que gerará mais caridade. Então, gratidão e caridade estão unidas. Em duas frases de Paulo que se compõem, que se correlacionam. Em todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Caridade é exatamente nesse sentido, de sair de si, dos interesses pessoais, atender ao próximo, aproximar-se do próximo, numa relação de empatia, de amor, de respeito ao próximo. Diz Emmanuel, ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humanos aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança pelos comovedores nos cartazes da imprensa. A pseudo-caridade, né? Diz Emmanuel. Agora, estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. A caridade, a verdadeira caridade. Estender a mão, aproximar-se. Processo de aproximação. Processo de vínculo pela empatia. Mesmo que o outro ainda seja uma projeção nossa, mas é a projeção dos nossos melhores sentimentos, porque a distinção ocorrerá inevitavelmente. Trazer o reconforto, uma palavra, um abraço, um gesto, um olhar, isso é fundamental para rompermos as carapaças do eu doentio. Sairmos, como diz o Jung, um processo de autorrenúncia. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade quando falamos, na escuta, precisamos escutar o próximo com suas queixas, mesmo com azinhavre, mesmo com reclamações. É o próximo que precisa falar, que precisa se expressar, que precisa se desabafar pelo momento que vive, pela dor que ele comporta, nesses momentos de excelsas dores que estão habitando o nosso orbe. Sexta-feira ontem falei em Friburgo sobre o Zika vírus, a microcefalia, que hoje é uma epidemia, é um processo expiatório coletivo de espíritos verdugos que se comprometeram no passado e que carecem da reencarnação para o favorecimento pessoal. Temos que respeitar a vida, porque a vida estua em todos os seres. Jesus, e está escrito em João, e no livro de Isaías, ele nos diz, vós sois deuses, todos somos deuses, porque carregamos esta flama divina dentro de nós. Então é falar, é ouvir, é impedir, é favorecer,
em alguma situação, é esquecer, é recordar. Tudo, em verdade, é uma caridade quando bem intencionada. Tempo virá, diz Emmanuel, em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Ou seja, vamos nos integrar e não nos fragmentar. Porque muitos falam de uma forma, embora sintam de outra, e agem de outra. Então precisamos desse processo de integração das nossas energias criativas, da doçura que elas representam. Desempenha tuas mínimas tarefas, diz Emmanuel, com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, não há problema. No domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e tudo passa. Então temos que promover a caridade sem buscar reconhecimento e consideração, que lastimavelmente ainda buscamos, né? Sempre a compreensão e a consideração. Façamos, coloquemos em prática, lembremos da frase de Paulo, que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, sem buscar retribuição. O professor Jorge André participou de um encontro com a cultura espírita, que ele não deve se lembrar, né? Mas eu me lembro. Aí está ele. Foi com o professor Deolindo Amorim, professor Alexandre Sec, que eu não conheci. Conheceu Alexandre Sec? Já desencarnou. Professor Altivo Ferreira e ele. Então, esse encontro, ele fez um artigo chamado Biologia e Espiritismo, datado de setembro de 1981, e que foi publicado no Clarim. Então eu trouxe esse artigo, resumidamente, para acoplarmos no nosso trabalho aqui de cuidado dessas energias criativas, do nosso psiquismo, dos nossos núcleos psissexuais, que são muito interessantes. É a alma a estuar as suas potencialidades. Então, o professor diz que, desse modo, nesse artigo, o nosso inconsciente passado, arcaico, das nossas experiências reencarnatórias, seria a zona de todas as nossas definitivas aquisições. Todas as nossas experiências, nossos trabalhos, nossas emoções diversas, ou seja, nossos conteúdos. E mais, o que vamos adquirir na existência atual. Que vão se acoplar, que vão potencializar, ou que vão minimizar, ou que vão diluir no fantástico trabalho pessoal e individual de integração. Ao se desenvolverem na zona consciente, é onde tudo acontece. O ego. A nossa zona consciente tem esse atributo, esse trabalho de trazer o passado, lá do inconsciente passado, para que seja entendido, compreendido, dirimido. É o ego que assim o faz, por isso a importância da encarnação. Então, como fruto de um processo, serão incorporados patrimônio do ser, sob a forma de aptidões. Nós estamos aqui desenvolvendo aptidões, mais aquelas que nós já temos. Se forem positivas, ótimas. Se forem negativas, lamentável. A dor virá como um processo de realinhamento.
de reencaminhamento do ser, do calceta, como diz Joana de Ângeles, para a linha que Deus traçou. Quiçá possamos fazer isso sem o látego da dor, o chicote do sofrimento. O professor diz mais, nesse gráfico fantástico, que é o gráfico do psiquismo, acervo dele, vocês estão vendo aquela circunferência azul que representa o nosso inconsciente atual, as nossas aptidões atuais, o nosso trabalho atual, que é a zona dos nossos recalques, dos nossos conflitos. Mas vocês estão vendo uma outra circunferência com os pontinhos negros, onde estão os núcleos em potenciação, onde estão os arquétipos, as nossas experiências arcaicas de outras existências. Quando reencarnamos, trazemos um bloco energético para que possamos ir a pouco e pouco resolvendo. O que sabemos que não é fácil. Poucos saem daqui, como diz André Luiz, espíritos completistas, porque falhamos, existem as nossas inter-relações, as influenciações de encarnados, de desencarnados. O nosso trabalho não é fácil. O nosso passado a nos condenar. Então a nossa luta, como diz Joana, é uma luta ferrenha. É um quartel sem armas, aonde o processo evolutivo vai se instaurando gradativamente. O professor continua. A nossa maior atividade psicológica estaria representada por essas energias criativas. São energias dos nossos núcleos sexuais que criam. O núcleo feminino trazendo toda a doçura que é particular das criaturas femininas, o lado ânima que os homens também têm. E principalmente aplicando nessa arte de cuidar. O desvelo, a maternidade, o carinho, o envolvimento, a sublimidade. E os homens trazendo o lado racional, cognitivo, interpretativo. E exatamente a nossa missão é unir, é acasalar, é integrar, porque é o futuro que nos aguarda. Seremos esses seres da unissexualidade, com os potenciais femininos e os potenciais masculinos destas energias que criam, porque somos co-criadores do Pai, que nos proporciona todos esses atributos a serem desenvolvidos. E essas energias criativas que partem lá do passado, na vizinhança do inconsciente puro, o Cristo em nós, o Self, a fonte do Self, o aberto, o ilimitado, o indimensional, a deidade, como diz Leloup, porque nós temos uma visão ainda de relativização desse Deus. Mas a doutrina diz na questão número 1, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito inteligível para nós, mas ainda muito vago. Essa representatividade de Deus, que é muito maior do que tudo isso, é indimensional, é o absoluto. Então, está muito próximo desta vizinhança e que tem esses núcleos específicos, como diz o professor Andréia, e apropriados à sua grande manifestação de criação. Aí, diz ele, a força sexual teria os seus alicerces. Agora, esses núcleos específicos em cadeia, que estão ligados em cadeia, representando as forças
e eu destaquei da própria vida. Os núcleos sexuais de criação são as forças da própria vida, que na periferia da nossa zona consciente dirigiriam inúmeros processos de valor psicológico, inclusive a sexualidade de periferia, os componentes do sexo. Então, ainda necessitamos desses componentes, ainda necessitamos dessa sexualidade de periferia para a reprodução, para as trocas magnéticas, para o amor, por que não? O amor também está a viger nessas relações, mas tudo sob as expensas da alma, da sexualidade da alma, que cria, que atrai, que se manifesta, que forma vínculos, que forma cuidados, que forma relações de empatia, tão necessárias para o caminho revelador do amor. O professor André diz: logo, há uma força sexual interna, criativa, que comanda além, como disse agora há pouco, do sexo de periferia, nos órgãos genitais, outras forças nobres do ser nas inúmeras potencialidades do psiquismo. Então vejam que beleza a colocação inspirada do professor. São forças valorosas, são as forças virtuosas, são as leis de Deus a reger toda essa orquestra harmônica, com expressão também no sexo de periferia. Desde que este sexo de periferia seja voltado para a monogamia, para a relação com o próximo, para as trocas profundas dos seres que necessitam, por essas forças hormonais, necessitam serem atraídos. Isso é muito bonito. Como forças criativas, esses núcleos específicos foram por nós denominados de núcleos psissexuais, que além de comandar este sexo de periferia, orgânico, material, do prazer necessário, representa no interior da alma o impulso da vida. Para dentro do ser, forças que ele chama de totalidade. Na periferia, além de muitas e variadas expressões do psiquismo, também as contingências sexuais, na respectiva polarização, masculina ou feminina. Então é esse todo. Estamos num corpo, temos as nossas polarizações que, bem utilizadas, irão formar aptidões. Estas aptidões serão assimiladas e estarão na alma para novos trabalhos, para novos serviços, no campo da nobreza, no campo da alma que busca essa totalidade, esta integração, e seremos então, como Jesus o é, seres unissexuais. Hoje é só Jorge Andréia, né? Agora, quanto mais na periferia, esse sexo de periferia, dicotomizadas, serão as expressões energéticas, masculina e feminina. Nós sabemos que o espírito não tem, a alma não tem sexo. Agora, essa dicotomização, essa divisão, são expressões energéticas no campo físico, masculino e feminino. Agora, quanto mais no centro, e é esse o nosso caminho, serão mais sintéticos, mais englobados, de totalidade.
E quanto mais na periferia, mais personificados, masculino e feminino. E quanto mais no centro, serão mais impessoais, pela conjugação e integração, por isso eu destaquei, processo nosso de integração de forças. Porque exatamente estamos aqui buscando esse processo de integração. Nós somos seres duais, nós vibramos em faixas duais, tão opostas. Quando entendemos que nada é o oposto, nada é adversário, tudo é complementaridade. Até o próximo, que consideramos como adversário, ele nos complementa. Ele contribui para essa complementaridade porque passamos a entender uma outra ótica, uma outra forma de ser. É um aprendizado, é uma experiência que nos leva a um grau de compreensão e de distinção. E respeito a que cada um vibre na sua faixa. Então a integração é fundamental. Quando falamos de integração, não é só a integração com o próximo, numa relação amistosa, empática, mas uma relação de integração com nós mesmos. Os nossos opostos que precisam ser integrados. Aí temos que buscar, saindo um pouquinho do Jorge Andréa, no Jung. O Jung, no livro A Dinâmica do Inconsciente, nos fala desse trabalho de integração. O que é integração? É o grau de organização da personalidade. Ainda somos seres desorganizados. Ainda somos seres fragmentados. Quando o ego luta contra o self, não querendo vê-lo, não querendo aceitá-lo, criamos mecanismos de evasão, de escapismo. São os mecanismos de proteção que Freud nos fala tanto. Então, nosso trabalho é este, de organização da personalidade. E isso só acontecerá se passarmos a nos ver nesta autocaridade que temos que promover conosco mesmo. Que Santo Agostinho nos recomenda na calada da noite, quando a pineal estiver trabalhando profusamente, liberando melatonina, naquela penumbra, façamos um processo de meditação. Hoje, muito estudado nos Estados Unidos, que vai auxiliar no envelhecimento sadio, no envelhecimento alegre, na neurogênese, na fabricação de novos neurônios, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. Então é fundamental que utilizemos a meditação para esse processo de integração. Nos olharmos com mais delicadeza, olha aí a energia criativa, olha aí o núcleo psissexual sendo aplicado a nosso favor, não só com o outro, mas conosco mesmo. Essa interação que diz o Jung, essa união solidária e não competitiva das diferentes partes psíquicas entre si. Diz o Jung, entre elementos diversamente opostos entre si. Então temos que nos olhar nesses nossos opostos, para que possamos entender os opostos alheios. Aí está a relação empática. Quando sei que aquela criatura, se por ora se antagoniza comigo, mas ela traz seus opostos. Ela fará seu trabalho de identificação pessoal. Pode demorar. Aí eu passo a confiar na criatura. Por isso Jung fala que não há consciência se não houver discriminação de opostos. Esse trabalho discriminatório, de nos olharmos, discriminando a nós conosco mesmo, o que precisamos identificar em nós
E aí vem exatamente o processo de autoaceitação, de resignação, de compreensão do que eu trago dentro de mim nesses opostos, para que eu integre, para que eu crie uma nova situação. Olha aí a energia, olha o bloco energético criativo. Com delicadeza, com suavidade, e não com revolta, e não com depressão, e não com ansiedade. Está no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Em outro livro do Jung, 2 ensaios de psicologia analítica, ele nos diz: a vida, olha o impulso da vida, nasce apenas da fricção, do atrito dos opostos. E nós vivemos essa dualidade, o bem e o mal, a paciência e a impaciência, a tolerância e a intolerância, a raiva, a suavidade, a mansuetude. Quem não traz isso dentro de si? E como isso é importante nós observarmos, porque para eu mudar a raiva eu tenho que entender que eu sinto raiva. Olha o alto amor aí que Joana nos fala. Olha aí a energia criativa que o Jorge Andréa nos fala. Criar um novo modelo, um novo paradigma, que é a transformação. Temos sim, é a nossa obrigação, e para isso temos que ter a sinceridade, a honestidade de nos entendermos e não ficarmos a fugir ou a encontrar desculpismos. Ah, não é bem assim, eu não quis dizer isso, eu não sou assim, mas sou assim. Olha a sinceridade que temos que ter, a autenticidade. Temos que ser legítimos com nós mesmos. Voltando ao Jorge. No inconsciente passado, onde se encontram os tais núcleos em potenciação, os arquétipos, podemos dizer que essas unidades do nosso psiquismo se apresentam, óbvio, com graus variáveis de evolução. Ora, representando fontes de energias muito bem aprimoradas, conquista do espírito, e outras vezes ainda fontes de energias primárias, verdadeiros vórtices, redemoinhos energéticos, instintivos da nossa alma, a serem trabalhados. Conhecem? Você estava bem mais novo aqui, né, Jorge? Mas não mudou muito não, né? Isso aqui foi como eu o conheci. Eu conheci pessoalmente o Jorge André em Guarapari. Tem tempo isso, hein? Num congresso médico espírita, comandado pela doutora Marlene Nobre, lá em Guarapari. Diz o professor, o ser mais evoluído, por ter absorvido com equilíbrio e harmonia o somatório das experiências reencarnatórias em corpos masculinos e femininos, aplicando suas energias criativas compatíveis, cresceu e ajuntou as duas potencialidades do sexo, a ponto de, numa determinada romagem reencarnatória, em qualquer que seja o corpo físico, pouco importa, mostrar as forças psicológicas de totalidade, quase que ao mesmo tempo, integradas. Isto é, muito pouca predominância entre os polos masculino e feminino na faixa física. Então são seres integrados, são seres já vivendo esta sexualidade da alma, voltado para as artes, voltado para a literatura, para a pintura. São seres que já superaram as faixas carnais da sexualidade. E é esse o nosso destino, vivenciar o sexo da alma, integrada. Vamos dar um exemplo claro de um espírito puro que vivia plenamente essa totalidade? Jesus.
Jesus, ora, se manifestava no seu lado ânimos masculino, quando era enérgico. Quando ele disse para os apóstolos: ó homens de pouca fé, ó raça de víboras e de hipócritas, que era o termo que se utilizava na época. Mas, ora, Jesus era dócil, como uma mulher, quando colocava uma criança no colo, quando amparava um idoso, quando tratava dos endemoniados, dos que sofriam. Era força já criada, feminina, ânima, de cuidado, de delicadeza. E ora era enérgico, tal qual o homem, o lado ânimos. Jesus era isso, nessa totalidade plena. Então, diz o professor, não existe anormalidade. Não há. São indivíduos totais, plenos, plenificados, por terem em suas experienciações multimilenares alcançado graus ideais de evolução. Essas apresentações são exceções, mas a gente já vê. Um grande exemplo disso foi Chico Xavier. Era uma alma feminina, plenamente ânima, num corpo ânimos, masculino. E ele vivia essas potencialidades naturalmente, empregando toda a sua delicadeza da sua alma feminina num corpo masculino. Então essas apresentações são exceções, onde os seres mostram essa educação esmerada, compreendem as artes em suas dignas posições, desenvolvem um intelectualismo sadio e com facilidade penetram intuitivamente, já evoluídos, por trabalharem muito esse lado sintético, volumétrico da intuição, nos desígnios da vida. Portanto, esses indivíduos mais evoluídos vivem sob a influência das energias sexuais, que se desenvolvem mais no centro do inconsciente ou zona espiritual. Já estão mais centralizados, mais aprofundados na zona espiritual. E são seres completamente, seres que se compartilham com o próximo, que cuidam naturalmente, por já trazerem no seu psiquismo esse grau de profundidade. Onde os blocos energéticos são estruturados por maturidade num conglomerado único, ou seja, forças masculinas e forças femininas. Quanto maior for a influência dessas energias, nos fala o professor, mais centrais do inconsciente na totalidade do psiquismo, mais impessoais serão, mais globais, integrados, totais, divergindo daquelas mais periféricas da zona inconsciente de tendências poderosamente masculina ou feminina, que embora seja um caminho. Então, o nosso professor nos diz que estes indivíduos, utilizando suas energias criativas, aproveitam essas energias nas faixas criativas no desenvolvimento da fraternidade. Olha o cuidado aí. Delicados, sutis, sublimes, dulçurosos. Adoro essa palavra, dulçurosos. Exprimem essa docilidade, né? Na assistência social, na arte de cuidar. Já se aproximam naturalmente, porque já são empáticos com o mundo, com a vida, nas inter-relações, nas maravilhosas construções da literatura, das artes em geral, para, numa catarse harmônica, locupletar com o bem,
Daí advindo a própria organização sem a necessidade do parceiro do cônjuge. Nem sempre precisam essas criaturas do parceiro do cônjuge. Já estão vivendo a sua plenitude, já estão amando universalmente a vida, as criaturas, nessa troca incessante de energias poderosas do amor. Era Jesus, né? O grande exemplo disso. Daí ele ter nos dito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ainda não entendemos isso. Já temos alguns vagidos desse entendimento, dessa compreensão, estudando a literatura espírita, trazendo esses exemplos de Jung, Joana de Ângeles, o professor Jorge Andréa, grande estudioso do psiquismo humano. Vamos ao Evangelho. Fora da caridade não há salvação, capítulo 15. O Evangelho nada mais, nada menos do que revestindo todo esse trabalho com seu conteúdo, mostrando que a caridade é o caminho. É na caridade que vamos nos aproximar e vamos sair de nós mesmos, dos nossos interesses. É na caridade que vamos desenvolver toda a nossa potencialidade criativa, os nossos núcleos psissexuais, desse bloco energético, propriedade da alma, é uma propriedade anímica. E o Evangelho, e Paulo, que está lá no Evangelho, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13, ele nos fala na necessidade da caridade. Item 6. A caridade é paciente. Caridade sabe esperar. Porque ela é solidificada. Ela não é efêmera. Ela não é meteórica. Ela é sólida. E tudo que é sólido é paciente. Ela é branda, é benfazeja. A caridade jamais é invejosa. Ela não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Ela não desdenha, ela não é desdenhosa. E ela, principalmente, não cuida de seus interesses. Então, há uma ruptura desse lado egóico que nós temos, dos interesses pessoais em detrimento do próximo, até porque ainda não nos trabalhamos as nossas energias criativas, ainda não nos abrimos ao próximo. E o primeiro passo, para nós que sentimos muitas dificuldades, é o trabalho de aproximação com intenção. Podemos começar isso hoje. É muito fácil a aproximação com entes queridos, mas a grande dificuldade é nos aproximarmos de um ébrio na rua, olharmos para ele, orarmos ali diante dele mentalmente. É um trabalho que temos que colocar em execução, porque são irmãos, e não virar o rosto. Ou não dizer que perdoa, mas não quer passar nem perto. Vou atravessar a rua se eu encontrar o meu opositor, que não é opositor, é uma complementaridade, porque ele é ele. Ele traz a sua diversidade biológica e mental e espiritual. Temos que entender isso. Ele nos complementa, ele nos faz aprender, ele nos faz entender. Isso tudo são questões que nós temos que abrir para o nosso processo evolutivo e não nos fecharmos nessa restrição, porque o processo restritivo é tumoral, é circunsférico num círculo doentio que André Luiz chama de circuito fechado. Nós estamos sempre a realimentar e espessar esta energia que não raro formará um tumor.
realimentando culpa, medo, insegurança, egoísmo, distúrbio, inclusive, que se expressa na organização energética, no nosso ectoplasma, desequilibrando o ser, formando a doença, a enfermidade, que agora entendemos muito mais do que entendíamos antes. E voltando ao Evangelho, quais são as instruções dos Espíritos a respeito de fora da caridade não há salvação? É do próprio Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina, a caridade. Sair de si. Sair da sua postura egóica, egocêntrica, pessoal e aproximar-se do próximo. Pelo menos esse primeiro passo. Desenvolver uma energia criativa de aproximação, de carinho, de entendimento, de querer chegar, mesmo que não cuidemos. Carl Gustavo Jung nos traz esta preciosidade. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que coisa linda. Ainda dizem que esse homem não é espírito. E aqui, o nosso tempo já está daqui a pouco se esgotando, mas pelo menos essa explicação do que seja uma empatia, trabalho inicial nosso, de uma relação empática. No seu livro Tipos Psicológicos, Carl Gustavo Jung, no capítulo 7, o problema das atitudes típicas na estética, nos fala da empatia. Grande proposta nossa. Sermos empáticos. E ele trouxe uma fala de Theodor Lipps, que foi um filósofo alemão, que nasceu em 1851 e desencarnou em 1947. Vamos ver como Jung nos coloca em relação a esse aspecto filosófico de Theodor Lipps. Empatia é a objetivação de mim mesmo num objeto distinto de mim. Quer dizer, eu estou projetando os meus melhores sentimentos, que é a objetivação de mim mesmo, num objeto que passa, por exemplo, a ser a Maria Amélia. Então, estou projetando meus mais nobres sentimentos nela. Embora sejam processos meus, já é o primeiro passo para essa relação pessoal, empática, suave, que vai nos unir. E neste processo, que é o primeiro passo, chegaremos nessa relação a uma distinção. Maria Amélia, José Henrique, somos seres, sim, agora diferenciados, mas unidos. Que coisa bonita, né? Esse processo é o processo da caridade, a empatia. Não importando se o objetivado merece o nome de sentimento ou não, não importa. Quando eu percebo um objeto, eu experimento como se dele proviesse. Olha aí essa fusão, essa união, esse compartilhamento, ou se nele eu estivesse. Porque inicialmente há esta projeção, enquanto percebido.
É um impulso para um modo determinado de comportamento interior, que parece ser dado por Ele, comunicado a mim por Ele. Então, é uma fusão, é uma integração entre mim e ela, uma objetivação que vai fazer com que nos unamos em sentimentos nobres, em ligações muito profundas, que vão se desenvolver. Olha a criação do professor, são energias criativas, doces, amigas, suaves, a caminho do amor, para que depois eu possa fazer a distinção e principalmente que quem se relaciona empaticamente também está se relacionando consigo próprio, está fazendo a sua transformação, facilitando este trabalho, porque se eu me transformo, eu paro de projetar. E começa a entender o outro como outro. E a mim como eu mesmo. Então, acho que isso é importante nessa arte de cuidar. Nessa arte de ver o outro. E aí vou me aproximando cada vez mais, delicadamente, ajudando, contribuindo e auxiliando, dentro do que chamamos de caridade. Então, trouxemos aí colocações de Joana, de Jung, de Jorge Andréa, nesse grande processo da arte de cuidar das energias criativas da alma. Então vamos tomar um cafezinho, que Jesus nos abençoe, e depois teremos o segundo tempo. Muito obrigado.